Olá! Hoje vamos tratar o sucesso de uma forma diferente, não como um golpe de sorte, mas como uma verdadeira engenharia da mente. Uma abordagem que qualquer líder pode e deve dominar, porque, como Napoleão Hill nos mostrou, sucesso não tem nada a ver com mágica, mas sim com método. E vamos direto ao ponto central. Pense bem, toda grande empresa, toda fortuna, toda inovação disruptiva, tudo isso começou com uma única faísca, uma ideia. Antes de qualquer plano de negócios, antes de qualquer investimento, existiu apenas um pensamento. Esse é o marco zero de toda a história de sucesso que realmente importa. O nosso roteiro de hoje é, na verdade, um mapa. Um mapa com 5 estágios cruciais. E cada um deles é uma peça-chave, não só para crescer na carreira, mas para construir algo que dure, um verdadeiro legado. Vamos começar essa jornada. Ok, o ponto de partida. Talvez a fase mais importante de todas. E o melhor dessa filosofia é que ela é universal. Não importa de onde se começa. O que realmente importa é ter uma clareza absoluta de onde se quer chegar. A grande lição que o bilionário Andrew Carnegie passou para Napoleon Hill não era sobre táticas de mercado, era sobre o alinhamento estratégico da própria vida. O segredo? Ter um propósito principal muito bem definido. Pense nisso como a grande missão da sua vida, a bússola que tem que guiar cada decisão, cada movimento estratégico. Certo, com o propósito definido, é hora de ligar o motor. E aqui não estamos falando de um simples querer, estamos falando de uma obsessão. Mas calma, uma obsessão produtiva, aquela força que transforma um objetivo no papel, em realidade palpável. A história de Edwin C. Barnes é o estudo de caso perfeito disso. Ele não estava procurando um emprego, ele visualizava uma parceria de negócios com o gênio Thomas Edison. Ele chegou lá sem um tostão no bolso, mas com um ativo muito mais poderoso, uma convicção, uma certeza tão forte que se tornou seu capital inicial. E isso nos leva à mentalidade de queimar os navios. É a decisão consciente de eliminar qualquer possibilidade de recuo. Quando a única opção é seguir em frente, a vitória deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência lógica. É essa intensidade que separa simples objetivos de resultados concretos. Agora, com esse desejo ardente, um teste de fogo se torna inevitável: a resiliência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Muitas vezes, a poucos passos de alcançar o ouro. A história de R. Darby é uma aula sobre interpretação de dados. Veja bem, ele teve um sucesso inicial, o que validava a estratégia. Mas aí, quando encontrou o primeiro grande obstáculo, ele interpretou aquilo como um fracasso definitivo. Ele liquidou o projeto inteiro. Foi um erro de análise fatal. E aqui está o pulo do gato. O novo dono do equipamento não era mais esperto. Ele simplesmente buscou conhecimento especializado. Ele trouxe um engenheiro. E o ouro? O ouro estava literalmente a 1 metro de distância de onde Darby parou. A fortuna foi perdida não por falta de oportunidade, mas por falta de persistência. A lição aqui para qualquer líder é cristalina. Uma derrota temporária não é o fim do jogo. É feedback. É um sinal de que o plano precisa ser ajustado, refinado, mas nunca de que a missão deve ser abandonada. Então, como se blindar contra a desistência? Hill nos dá um framework com 4 pilares. Pense na lógica. O propósito é o combustível. O plano é um mapa. A mente fechada funciona como um firewall contra o pessimismo. E a aliança, a aliança é o seu conselho de guerra. É o sistema completo. E essa aliança, esse conselho, nos leva a um dos conceitos mais poderosos de toda a filosofia. Aquilo que Hill chamou de mente superior, ou o famoso mastermind. Pense na mente superior como o seu conselho de administração pessoal e profissional. É a fusão estratégica de mentes, de experiências, de conhecimentos, todos focados num único objetivo. O resultado é quase mágico. Cria-se uma terceira mente, uma sinergia que gera um poder de decisão muito, mas muito maior do que a simples soma das partes. E isso não é teoria, é estratégia de negócio pura. Andrew Carnegie, por exemplo, creditou toda a sua imensa fortuna a esse princípio. Seu grupo de mastermind, com cerca de 50 pessoas, não era sobre delegar tarefas, era sobre multiplicar poder cerebral. A lógica é genial e simples. Ninguém constrói algo grandioso sozinho. E agora, chegamos ao topo, ao ápice da filosofia de Hill. Quando todos esses princípios se unem, o objetivo vai muito além de ganhar dinheiro. Estamos falando aqui da construção consciente de um legado.
da arquitetura do próprio destino. A fórmula, então, fica clara. Um desejo intenso, que é o motor. Esse desejo é alimentado pela persistência, que é o combustível para atravessar as dificuldades. E tudo isso é amplificado por uma aliança estratégica, que é o multiplicador de força. Essa é a equação da realização. No fim das contas, tudo se resume a esta citação. O poder final não está nas condições do mercado, na concorrência ou em fatores externos. O poder final está no controle absoluto da única coisa que realmente podemos dominar por completo: nossos próprios pensamentos. É ali que tudo começa. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que todo líder deveria se fazer todos os dias. Se os nossos pensamentos são as sementes da nossa realidade, a questão fundamental é: que sementes estão sendo plantadas hoje? Qual é o destino, qual é o legado que está sendo construído nesse exato momento a partir desses pensamentos?